dia, eu sou o Flávio Gomes de Barros. Estamos juntos a partir de agora em nosso encontro semanal dos domingos aqui pela TV Pajuçara. É o programa Contextualizando. Hoje vamos conversar sobre problemas urbanos de Maceió. Nosso entrevistado é Dilson Ferreira, professor adjunto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui no nosso Contextualizando. Vamos começar pelo plano diretor de Maceió. Muito tempo que se aguardava por ele, chegou finalmente agora em abril na Câmara de Vereadores e fica a expectativa sobre o que é que pode resultar desse projeto que está em tramitação, como eu disse, na Câmara de Vereadores. Qual a sua expectativa quanto a isso? Inicialmente, agradeço a oportunidade de estar participando do programa Contextualizando e queria dizer que é uma satisfação a universidade estar presente no programa. Bem, em relação ao plano diretor, é um plano diretor com 647 artigos, ou seja, você tem ideia, comparado com o anterior, né, que ainda está vigente, que é o de 2005, tinha 500 artigos. Esse tem um pouco mais, né? É completo, é um plano completo, mas ao mesmo tempo ele carece, né, na verdade, de um debate um pouco mais aprofundado, porque na verdade foi um plano que foi discutido em algumas audiências, foi formatado esse documento jurídico, vamos dizer assim, e agora está na fase de debate na Câmara, né? Eu li todo, né? Passei um tempão para poder ler, mas assim, consegui ler tudo. E eu identifico que ali dentro do plano diretor, ele do ponto de vista de visão de cidade está bem completo. Agora, como eu falei, precisa discutir os pontos principais, tem questões que muitas vezes está redundante entre um artigo e outro, às vezes um artigo diz o outro, então assim, precisa do debate para refinar o plano. Na sua opinião, professor, o que deveria ser prioritário nesse debate quanto ao plano diretor de Maceió? Principalmente tem 3 pontos, né? A gente tem a questão do litoral norte, né? A expansão imobiliária para o litoral norte, que inclusive teve uma audiência recentemente, né? Feita pelo vereador Alan Pierre, e eu participei também. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão dos bairros afetados pela mineração, né? É um outro ponto. E a questão da mobilidade urbana, e eu elencaria um quarto e talvez um quinto ponto, né? Que seria a questão da erosão marinha, né? Ou seja, a regulação da nossa orla, né? E a proteção da nossa orla, e também a questão do centro da cidade e dos bairros, né? Mais históricos, que a gente precisa, né? Também. Então seria praticamente esses pontos que eu elencaria como prioridade. E a mobilidade urbana, como sempre, é um ponto que a gente tem que discutir também, né? Bom, em relação à mobilidade urbana, na sua opinião, o que é que precisa melhorar aqui na cidade? A mobilidade urbana, Flávio, eu sempre falo que é uma ciência, né? Ela envolve, a gente está lidando com dados móveis, né? As pessoas estão indo de um lugar para o outro, então assim, é algo que a gente tem que ter muito dado, né? E o dado muda a todo momento. A gente teve uma mineração aí que afetou, né, mais de 15 mil imóveis, 60 mil pessoas saíram daqueles 5 bairros, e essas pessoas se deslocaram para o fundo da cidade, para outras regiões da cidade. E com isso a gente também perdeu naquela região, já que foi isolada, né? A gente passa por trás ali, a gente vê que está isolado, fechado, algumas ruas não existem mais, né? E a gente perdeu mobilidade, a gente perdeu em média aí uns 20 quilômetros de ruas, de vielas, de calçada, então a gente perdeu. Então isso tudo foi para o que existe de malha urbana. Então hoje a mobilidade urbana, principalmente para a parte alta, é o principal gargalo da cidade. As 2 vias principais, que seria a Via Expressa e a Fernandes Lima, elas carecem ali talvez de outros modais de transporte, talvez um VLT aéreo, um BRT, né? Enfim, um modal de transporte que consiga transportar essa população, né, que a gente chama de movimento pendular, né? As pessoas que moram, né, no final da cidade e que trabalham no centro, trabalham nos principais bairros, né, como Ponta Verde, Pajuçara, enfim, é muita gente. Fora as pessoas que moram na região metropolitana. Mais ou menos 400 mil pessoas se deslocam por dia em Maceió nesse movimento. Bom, com relação ao transporte coletivo, qual seria a sua sugestão, a sua ideia para Maceió? O que é que seria mais adequado? Inicialmente a gente teria que implantar, como eu falo sempre que a mobilidade é um sistema, né? Você tem que agregar todos os modais. Você tem desde a calçada, né, as pessoas que saem na rua e tal,
né? Tem gente que anda pela cidade, Flávio, tem gente que não pega ônibus. Isso existe, né? Então, a bicicleta, né? O modal sobre bicicleta, e agora tem os veículos propelidos, né? Essas motonetas que as pessoas andam também, que também andam na ciclovia. Você tem a questão dos ônibus em si, né? Que é o transporte coletivo, e o VLT, que a gente praticamente, com a questão da mineração, ficou interrompido. Então, a gente precisa sim, hoje, como transporte coletivo para a cidade, de um BRT, principalmente da Fernandes Lima, e ligando os bairros da cidade universitária, Tabuleiro, né? Ou seja, o BRT, para as pessoas que não conhecem, é um ônibus rápido, né? É aquele ônibus biarticulado que leva muito mais gente do que um ônibus comum. E ele tem faixa exclusiva. Então, você não tem interrupção, ele segue direto. Quase como um VLT, só que sobre rodas, né? Assim. Então, isso seria uma alternativa. A outra seria a expansão da malha do VLT em Maceió. Talvez um na Fernandes Lima e possivelmente um modal na Via Expressa também. Bom, quando se fala em VLT na Fernandes Lima e na Duvaldo Góes Monteiro, ligando inclusive ao aeroporto dos Palmares, né? Isso. Aí vem um problema. Onde seria implantado isso? Quando se fala nisso, a primeira ideia que vem é usar o canteiro central. Aí vem a questão da arborização e do meio ambiente. E aí, qual é a sua ideia? Veja só, cidades como São Paulo tiveram esses problemas. Vila Prudente, vou dar um exemplo. Vila Prudente, São Paulo, tem avenidas bem similares à Fernandes Lima e eles fizeram um VLT aéreo, né? A engenharia hoje permite que você consiga vãos, né, de concreto e pilares esbeltos que praticamente não interferem muito na malha, né, vamos dizer assim, na arborização. Então daria para fazer um VLT, e já existe em São Paulo, tá? Um VLT aéreo, bem alto, nem chega a afetar as árvores, e daria para colocar no canteiro central, mesmo com a ciclovia passando, enfim, daria para compatibilizar tudo isso. Então daria. Um outro problema que diz respeito a transporte, né? No caso do transporte individual, a questão do estacionamento. Esse é um problema. O que fazer para conseguir espaço para estacionamento, considerando inclusive que ações realizadas pelo ex-prefeito JHC, né? Ele conseguiu eliminar cerca de 2.000 vagas de estacionamento somente ali na orla de Pajuçara e Ponta Verde. E aí? Aquela região ali, quando o prefeito João Sampaio, lá na década de 70, no final da década de 70, ele fez toda aquela urbanização que na época, né, você tinha o aterro do Flamengo, era uma moda no Brasil esse tipo de urbanização, né? Foi um momento interessante do urbanismo nacional. E fizeram aqueles estacionamentos. Então, não faz nenhum sentido a gente tirar vagas de garagem, né, de estacionamento, de algo que não estava prejudicando. Porque não tinha carro na via, né? A gente tinha os bolsões de estacionamento que as pessoas usavam. E outra coisa, pessoas idosas, muitos esportistas usam, né? Crianças. Então, assim, aqueles bolsões nunca era para ter tirado, né? Então, se você quer disciplinar o trânsito, você usa engenharia viária, você tem outros dispositivos, você tem um monte de rua ali, porque a gente tem que entender também que Pajuçara, Ponta Verde e Jatiuca são bairros planejados, ali eram loteamentos, né? Então você tem ruas que dá para você mudar um trajeto, enfim. Faltou um estudo, né, muito mais detalhado e assim, eu não tiraria aquelas vagas, eu manteria, porque eu acho que aquilo ali é que impulsiona a cidade, né? As pessoas usam a cidade. Tem pessoas, Flávio, que não conseguem andar. Imagina uma pessoa de cadeira de roda que vai ter que deixar o carro lá atrás, ali nas ruas de trás e vir pelas calçadas. E não consegue chegar, né? Eu sei de um caso de um jornalista de Goiânia que ele teve aqui o ano passado. Eu até registrei isso no blog que eu tenho no TNH1, registrei esse fato. Ele tentou ir para uma barraca de praia, ali na chamada rua fechada, né? Isso. Avenida Silviana, e ele teve dificuldade. Nem Uber, nem táxi, ninguém queria levar, porque ele é cadeirante. Imagina a situação. Aí ele teve de parar na parte de dentro, que na época, hoje é até proibido também, né? Isso. Estacionar. Ele parou na parte de dentro e pessoas levaram ele, ajudaram até o bar, até o restaurante. O constrangimento, né? É uma pessoa que tinha, vamos dizer, de certa forma,
uma autonomia Isso. e passa a não ter, né? Então, assim, tem que ver também que é como a bicicleta. As pessoas falam, vamos colocar a bicicleta em toda a cidade. Eu digo, gente, você tem que colocar sim, mas tem pessoas que não andam de bicicleta. Assim como também tem pessoas que precisam do carro para chegar até determinado ponto, né? Então, tem que ser universal, né? Então, ninguém é contra o carro, né? Ninguém é contra os modais, mas a gente tem que saber compatibilizar e pesquisar, porque no mobilidade urbana você tem que pesquisar para poder saber o que vai fazer. Eu acho que falta pesquisa em Maceió para a mobilidade urbana. E um outro problema com relação à dificuldade de estacionar nessa parte da Ponta Verde, né? Jatiuca, Ponta Verde e Pajuçara, você mora num prédio, você não pode receber visita, não tem onde parar. Imagina. Aí tem o prejuízo para os restaurantes, para os bares, tudo isso. Um motorista de Uber que tem que parar para descer uma pessoa, né? Alguém que tem mobilidade reduzida que tem que deixar o carro, não tem como não deixar. Então, tem diversas situações que a gente tem. Na época, Flávio, eu fiz um parecer, até publiquei no jornal local e expliquei exatamente isso que eu estou colocando agora, né? Que a gente tem que estudar as coisas primeiro e discutir com a população, porque até motivou, né, essa questão do estacionamento, a criação de uma associação naquela região, né? Eu conversei com a professora Lucinha, Lúcia Oiticica, montaram uma associação, né, que moram ali e estão tentando reverter, né, essa situação, né? Então, tem que ter participação popular também. Uma outra questão, professor Dilson, essa parte baixa que a gente está, em relação ao que a gente está falando agora, uma característica que está se ganhando espaço cada vez mais, estão destruindo as casas para construir prédio. Isso. Isso realmente é uma tendência. É uma tendência, mas já tem diversas cidades do mundo, tá, que já vêm regulando isso, porque viram que não é bem assim, não pode, né? Um exemplo bem clássico é a Avenida Amélia Rosa, né, ali na região da Jatiuca, onde você constrói, você tem duas casas, você constrói um prédio, e aí boa parte deles chama de urbanismo do aluguel, que eu chamo, né? Porque se construísse para as pessoas morarem, né, uma boa parte desses imóveis que estão construindo nessas regiões é para aluguel, então para Airbnb, né, essas plataformas de aluguel. Então acaba que você está transformando um bairro que tinha vida em um bairro de aluguel. Então, e não se estuda a mobilidade, né, porque tem áreas ali que tem áreas verdes e tudo mais. Então, assim, precisa desses estudos dos bairros. Eu não sou contra você verticalizar e você ter... É difícil, até porque você reduz a distância, você pode trabalhar no mesmo bairro, né? Então, você tem que ter esse estudo para não só ser apartamento de aluguel, mas que tenha escritório, que tenha escola, que tenha tudo. Exatamente. Hospital, né? E qual seria a alternativa para isso? A gente tem que regular o uso do solo, né? Então, assim, o plano diretor é uma ferramenta interessante. Tem cidades que já estão regulando essa questão, né, de saber que empreendimento é aquele, o que é que ele vai fazer, não é só simplesmente dizer, não, está autorizado e constrói. Não, peraí, você vai construir mais embaixo, você vai ter que ter padaria, farmácia, você tem que deixar um espaço para as pessoas andarem, né, passarem, você tem que ter estacionamento, né? Ou seja, você tem situações que você regula o empreendimento, né, para que ele dê uma contribuição à cidade com serviços, né, e o resto você pode fazer, né, o seu empreendimento de aluguel, o que seja. O problema é que você acaba criando vários prédios iguais e você acaba tendo uma cidade meio que... Daqui a pouco fica aquela história, né? Você anda por um lugar, não tem nada, né? Então fica perigoso, né? Então... Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com o professor Dilson Ferreira. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo, o arquiteto e professor Dilson Ferreira. Professor, uma questão que o senhor, de vez em quando, eu lhe acompanho e vejo o senhor abordar, é o projeto que foi considerado a obra prioritária do ex-prefeito João Henrique Caldas, o Renato Salgadinho. E o senhor, de vez em quando, faz algumas críticas em relação a esse projeto. Quais seriam, objetivamente, essas críticas? Na verdade, quando você coloca o nome Renato Salgadinho, você está dizendo que está renascendo o rio. Para quem não sabe, o Salgadinho é que deu nome à cidade de Maceió, porque é o Riacho Maceió, né? Esse riacho ali, até ali onde é o TRT hoje, né? Mais ou menos, né? Então toda a avenida foi feita em cima do riacho, foi tudo aterrado.
E quando se coloca dizendo que foi resolvido o problema de saneamento, não é bem verdade, porque o riacho em si ele tem 12 a 13 quilômetros, mais ou menos 13 quilômetros de extensão até mais ou menos ali a Santa Lúcia, que é onde ficava a nascente, tá? E tudo de lá até o Reginaldo dá uns 10 quilômetros. Então, na verdade, eu resolvi 2 quilômetros, né? Eu só peguei o finalzinho, próximo à praia, e fiz o saneamento, o tratamento da água e o restante da bacia. Então, assim, a minha crítica é principalmente em relação a isso. Ou seja, você fez, na verdade, uma obra de urbanização e não uma obra de saneamento como um todo, né? A gente só resolveu um pedaço do problema, a gente tem que continuar. Então, a gente tem que ter, vamos dizer assim, a complementação do Renato Salgadinho até sua nascente. Então, essa é a crítica, né? Que a gente está vendendo um renascimento de um riacho, na verdade, são 2 quilômetros só, que a gente tratou de 10 a 12 quilômetros. Eu lembro que eu, quando era garoto, às vezes até tomava banho ali no Rio Salgadinho. O senhor teria coragem de hoje tomar banho no Salgadinho? Não. A todas os levantamentos do IMA, né? Eu sempre acompanho, às vezes eu posto, às vezes, né? Mostra que a balneabilidade naquele ponto, mesmo com o Renato Salgadinho, continua poluído. Porque, na verdade, ali foram anos de poluição, então aquele solo está contaminado, né? Então, e outra coisa, é um sistema que foi feito que ele bombeia o esgoto para o emissário submarino. No final de tudo, ele está jogando no mar ainda, né? Então, porque, na verdade, o emissário submarino de Maceió, ele não trata totalmente, ele faz o tratamento primário, que é você tirar resíduos, né? E areia e tal, e lança o líquido no mar, diluindo em alto mar. Então, assim, na verdade, a gente precisa, na verdade, usar e aplicar o que a gente chama de plano de saneamento básico, que foi uma lei que o Rui Palmeira fez lá em 2018, né? Que é uma lei de saneamento da cidade. Inclusive a questão do lixo que a gente está vendo agora, né? Então tem uma aplicação de lei que os vereadores, a própria gestão pública tem que pegar essa lei e aplicar ela. Aí sim, a gente resolveria boa parte dos problemas de saneamento. Bom, ainda falando sobre o Renato Salgadinho, tem a questão da parte que foi urbanizada. Havia uma expectativa até de que fosse reimplantada aquelas 2 vias, uma descendo, margeando o Salgadinho, e a outra voltando. E não foi isso que aconteceu. Sobre essa parte da urbanização propriamente dita, qual é a sua opinião a respeito dessa obra? A mobilidade, ela vai até a rodoviária, né? Mais ou menos ali, se fizeram até a rodoviária uma via e não fizeram as 2 vias, né? O projeto original previa um VLT, né? Eram 2 vias e um VLT no meio, né? Então, na verdade, assim, a gente tem que fazer, né? Porque se a gente tivesse uma via dali, saindo do poço ali, né? Próxima à antiga rodoviária, imagina, você ir até a Santa Lúcia, você passar por baixo como Ouro Preto, né? Novo Mundo, Jardim Petrópolis, enfim. De trem. De trem. Resolveria, né? Então, na verdade, não foi feito, né? É um projeto incompleto, né? Mas essa discussão ainda continua, né? Continua ainda? Continua a discussão, mas assim, no meio acadêmico, né? A gente discute ainda isso, mas do ponto de vista de gestão pública, se deu como finalizado, né, o projeto, né? Mas essa altura é possível corrigir alguma distorção que existe do ponto de vista técnico? Sim, daria para a gente corrigir, porque boa parte dessas casas que estão na calha, né, vamos dizer assim, do riacho, a gente poderia indenizar essas pessoas, né? A gente poderia fazer um programa, então Minha Casa Minha Vida, tem programas habitacionais, né? Tem vários fundos, né? A própria prefeitura pegou uma boa parte aí de financiamento internacional, a gente poderia fazer, né? É aquilo que sempre falta, né? O planejamento, a visão de longo prazo. Muitas vezes os projetos são feitos só para os 4 anos, né? Então tem que pensar para frente, né? Bom, uma coisa que o senhor falou agora há pouco, com relação ao saneamento básico, né? Que tinha sido um projeto concebido pelo ex-prefeito Rui Palmeira, né? Qual é a situação de Maceió hoje no que diz respeito a saneamento básico? Tem essa lei que eu falei, né, que foi feita pelo Rui Palmeira na época, em 2018, que é a Lei 6.755, que é o Plano de Saneamento Básico. O que é que ele diz, o plano? Ele fala que você tem que tratar a água, no caso, a drenagem urbana, né? Porque o esgoto em si é o Estado, né? Então, tem que tratar essa parte para evitar alagamento e tudo mais. E aí ele fala do plano de drenagem. Tem que tratar a questão do lixo,
aplicar resíduos, né, destinar certinho, cooperativas, diversos ecopontos pelos bairros, tem que fazer um estudo para saber onde tem mais lixo na cidade, onde gera mais. Vou dar um exemplo, mercado da produção. Tem que ter uma central de reciclagem, uma central de catadores, ou seja, você transformar o lixo em algo que dá renda para as pessoas e resolve o problema da cidade. Então, tudo isso está no plano de saneamento. O plano de saneamento também prevê um fundo de financiamento do saneamento da cidade. Nada disso foi feito, ou seja, está tudo dentro do plano, sabe? Então, a gente tem que aplicar o plano. Se a gente aplicar o plano a gente consegue... lá tem tudo, tem as metas, tem tudo. E aquela proposta da gestão passada aqui de Maceió, com relação à reocupação, vamos chamar assim, da área central da cidade? Dos bairros no centro, né? Isso. Na verdade, lá atrás, o Ronaldo Lessa, ele já tinha, né, quando foi prefeito, ele tem uma lei de 95, se eu não me engano, que diz que as fachadas não podem, né, ficar com um monte de propaganda e tal, que tem que ser restaurados os prédios, que a prefeitura vai ter um IPTU diminuído para aquela região, enfim. Existe política pública, existe lei, mas nunca foi aplicada, né? Na verdade, assim, o centro da cidade é o centro histórico, né? Tanto Jaraguá quanto o centro da cidade são lugares que, se a gente pudesse, né, aplicar a lei corretamente, a lei de preservação, a gente teria aí, está falando de turismo, né? Porque senão o turista vem, só vê a praia, ele não vai para Jaraguá, ele não vai para o centro. E as pessoas têm que morar no centro. A gente tem 40, 50 prédios abandonados no centro hoje. Prédios que dá para fazer habitação. E a gente tem fonte de financiamento, que é o Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que ele destina agora recursos para prédios abandonados. Maceió tem hoje aproximadamente 800 prédios abandonados. Então, tudo isso é um estoque imobiliário, Flávio, que a gente poderia destinar para a população, né? Um exemplo agora é aquele palato que fizeram ali perto aqui perto do Valdo Góes Monteiro, que era um prédio abandonado, e fizeram um novo ponto, né, de comercial. Professor, uma outra questão que afeta bastante aqui a cidade de Maceió é o efeito do desastre ambiental causado pela Braskem. Como é que o senhor avalia essa questão? Existem diversos relatórios, né? Foi tirado aquelas pessoas, 60 mil, né? Pessoas foram retiradas daquela região. São 5 bairros, né, afetados, 14 mil imóveis aproximadamente. E assim, está lá a região, vamos dizer assim, esperando alguma coisa. Hoje tem uma discussão dentro do plano diretor que aquilo ali vai ser uma área de monitoramento. E eu sempre falo, ok, é uma área de monitoramento. Tudo que é monitorado tem que ter transparência. Ou seja, os dados têm que ser apresentados. Hoje a gente não tem os dados abertos daquela região. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente sabe o que sai né, pela Defesa Civil, né? Então, é uma área que a gente tem que... Tem proposta para um parque urbano, né, que eu acho que o deputado Francisco Tenório, né, junto com outros deputados, estão buscando aí. Antônio Albuquerque também está envolvido, aí eles estão tentando ver se faz uma lei para o uso destinado daquilo ali. Então tem uma discussão hoje, mas o que está no plano diretor é que é um monitoramento só. Bom, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista, professor. Temos aqui uma pauta ainda mais ou menos extensa, mas fica para outra oportunidade. Agradecendo desde já pela sua presença, gostaria que o senhor se dirigisse ao nosso telespectador, maceioense, alagoano, né? E falar para ele e qual seria a expectativa para ele em relação ao futuro da nossa cidade do ponto de vista de urbanismo. A cidade, eu sempre falo que a cidade somos nós, né? É nós que fazemos a cidade. Então o maceioense tem que entender e conhecer a sua história, né? A história da cidade para poder zelar pela cidade, né? Então eu defendo uma coisa, Flávio, chamada educação urbana, que até nas redes sociais eu falo isso, né? Então se a gente educar a população a entender o que é uma drenagem, o porquê do lixo, porque do patrimônio, a gente consegue fazer com que as pessoas amem mais a cidade e cobrem mais os políticos e cobrem a transparência pública para que a gente tenha uma cidade melhor. Ok. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por... Tenham todos um bom final de semana.